Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André e pela bondade e graça do Senhor, estou aqui nesta manhã para ministrar uma palavra de Deus abençoada ao seu coração. Eu espero que essa palavra possa te edificar, te capacitando e te deixando mais próximo da vitória e da bênção na sua vida. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre permanecer no propósito de Deus. Nós precisamos ter garra e não perder a direção daquilo que Deus dá na nossa vida, porque senão as consequências serão gravíssimas para nós. E isso pode acontecer se nós se distrairmos no caminho. É sobre esse conteúdo tão abençoado que eu quero falar com você nesta manhã. Mas antes da gente começar, queria pedir para você já deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever caso você ainda não é inscrito no canal, para que diariamente você possa receber conteúdos como esse, abençoados da parte de Deus. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de hoje se encontra no Antigo Testamento, segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Ramá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Irmãos, quando a gente lê essa palavra aqui de Samuel capítulo 2, ou melhor, segunda carta de Samuel 11:1, a gente começa a observar que Davi ficou marcado, na sua história como rei, como guerreiro. Davi era muito habilidoso, um homem de Deus conhecido, que foi capaz, segundo as escrituras, de derrotar até Golias, que era um filisteu que por 40 dias humilhou todo o exército de Israel. Mas a gente percebe na passagem também de Davi, que Davi chegou a um determinado momento da sua vida que ele ficou descuidado. Davi ele começou a desfrutar muito do conforto do seu palácio. E esse ato, com certeza, desencadeou uma série de erros e desprazeres da vida desse rei. Pois pelo fato de ele ficar no palácio, desfrutando, não se esforçando, ele, por assim se dizer, eu acho que ele cometeu o maior de todos os erros dele, que foi adulterar com Betseba. A gente lendo a palavra de Deus, a gente observa que Davi, ele tenta ocultar todo o seu erro. E ele acaba fazendo algo pior. Ele acaba engravidando Betseba e ele envia Urias o Heteu para a linha de frente do seu exército, com uma missão que já sabia que ia fracassar no campo de batalha. O resultado disso foi a morte de Urias, ampliando ainda mais os erros dele diante do Senhor. A gente tem que prestar atenção, irmãos, quando Deus ele dá uma direção para nós, quando Deus dá um propósito, quando Deus dá uma missão, que nós devemos ficar focados naquilo que o Senhor mandou. A gente não pode parar sem propósito algum no nosso caminho, pois cada parada sem sentido nos leva a distrações. Se vocês observar, a Bíblia vai falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus e caiu. Eu conheço muitas pessoas que às vezes frequentam a igreja e elas começam a deixar o eu, o ego, a soberba falar mais do que elas. Dizendo assim, se achando melhor do que as outras pessoas, achando que não vai errar mais, que não vai pecar mais, que talvez não precisa mais jejuar, não precisa mais orar. Mas isso é uma mentira que Satanás coloca para trazer distrações. Assim como o povo, quando Moisés tira do Egito, Satanás distraiu aquele povo no deserto para trazer murmuração. A Bíblia fala que era em poucos dias para eles chegarem em Canaã, mas a murmuração deles fez eles andarem em círculos até morrerem durante 40 anos. Todos nós, irmãos, nós estamos sujeitos a cair, nós estamos sujeitos a pecar, nós estamos sujeitos, a falhar.
Independente de quem você seja, independente de quem esteja do seu lado, do título, do credo, da cor. Por isso é importante que eu e você tenhamos uma vida de comunhão com o Senhor, para que a gente sempre permaneça focado. É necessário a gente entender que é preciso a gente se alimentar da palavra de Deus. Eu vejo algumas atitudes de alguns irmãos na fé dizendo: hoje eu não vou no culto, eu não preciso jejuar, jejuei bastante, eu não preciso ouvir a ministração, a pregação do pastor, eu não preciso isso, não preciso aquilo. Quando a pessoa fala esse tipo de coisa, irmão, é um passo para a queda dela. Eu vi muitos homens de Deus, até pastores, que falaram assim: eu nunca vou pecar. O orgulho entrou no coração e caiu. Aqui a gente vê claramente que em 2 Samuel, mesmo Davi sendo o homem segundo o coração de Deus, pelo fato de ele ficar, descansando, relaxando nas coisas, ele caiu. E olhe que Davi, ele era um homem, como a palavra fala, segundo o coração de Deus, e ele tinha o hábito de orar 7 vezes ao dia. Talvez você não saiba disso. Quantas vezes a gente é distraído por coisas que o diabo coloca na nossa frente, irmãos? Então, eu gostaria de pedir para você, neste dia, nesta manhã, melhor dizendo, que você começasse a avaliar a sua vida. Como que você está com a sua vida espiritual? Você está no lugar de propósito que Deus pediu para você? Você consegue perceber o cuidado de Deus com você, andar no caminho certo, na direção certa? Será que você não está se distraindo com as coisas? Será que Deus não pediu para você jejuar, não pediu para você orar? Deus não pediu para você fazer algo e você está se distraindo com coisas desse mundo? Às vezes com o celular, às vezes com um filme, uma novela, você sair para passear, satisfazer os desejos da carne. Nós temos que avaliar essas coisas, irmãos. Porque se você sair do propósito de Deus, você vai se frustrar, você vai chorar. Mesmo Davi sendo um segundo coração de Deus, a gente vê que o pecado que ele cometeu com Betseba teve graves danos na vida dele. Ele sofreu muito. E pode ser que você é uma pessoa que está me ouvindo nesta manhã e o fato de você ser distraído, o fato de você não estar permanecendo no propósito, naquilo que Deus te pediu, está trazendo maldição para a sua vida, está trazendo sofrimento para você, para a sua casa, para a sua vida espiritual. E quando a gente não está no propósito, quando a gente não está no destino, naquilo que Deus mandou a gente permanecer, só coisas ruins vêm, só sofrimento vem. E aí a pessoa começa a reclamar da vida, reclama do marido, reclama da esposa, reclama do pastor, reclama dos irmãos da igreja, reclama de Deus. Nada está bom. Irmão, nada acontece na nossa vida por acaso. Então que você possa entender essa verdade. A sua obediência mantém você no propósito que Deus destinou para você. Então não perca o propósito que Deus te deu. Não deixe de cumprir aquilo que Deus te pediu. Se Deus te pediu para evangelizar, evangelize. Se Deus te pediu para você ser um empresário, seja um empresário. Se Deus te pediu para ser um bom marido, seja um bom marido. Uma boa esposa, seja uma boa esposa. Se Deus te pediu para você, por exemplo, compartilhar esses devocionais na vida de outras pessoas e abençoar, faça isso com zelo e amor. Faça isso, irmão. Porque a obediência, ela gera um milagre na nossa vida. E que você possa ser muito obediente. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, não nos deixe, Senhor, nos perder no caminho. Nos ensine, Senhor, a estar focados na Tua presença. Sabemos que o diabo, Satanás, ele sempre procura colocar, Senhor, laços na nossa vida para que a gente se perca e se distraia, para que a gente nunca alcance a promessa, nunca alcance a nossa Canaã, a terra prometida.
Sabemos que muitas vezes não somos abençoados por conta de nós mesmos, de falta de constância, de falta de foco e perseverança. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos que estão me ouvindo neste dia, que eles possam ser pessoas focadas, pessoas determinadas, que eles permaneçam no propósito a qual o Senhor destinou, cumprindo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queria agradecer a todos vocês que me acompanham diariamente, né? Seja muito bem-vindo, você que está entrando aqui no canal. Quero pedir aquela força maravilhosa, né, dos irmãos para ajudar a compartilhar, né, esse devocional na vida de pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Aguardo vocês aqui amanhã e que Deus abençoe.